Olá, nação rubro-negra, torcedor e torcedora, seja bem-vindo a mais um NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Esse episódio aqui, deixa eu já esclarecer, está indo ao ar no dia 27 de julho, segunda-feira, mas a gente está gravando na manhã do sábado, dia 25. Então ainda não aconteceram os jogos, a gente ainda não sabe, você que está ouvindo já sabe, a gente ainda não sabe o que aconteceu nos jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Hoje eu tô aqui com o Fernando. Dá um salve aí, Fernando. Salve, nação rubro-negra. Isso aí, para bater o papo com a gente sobre marketing e outras cositas mais, a gente tem uma convidada ilustre hoje. Eu não vou apresentar, ela mesma vai se apresentar. Roberta Passos. Seja bem-vinda ao NegoCast. Salve, nação rubro-negra. Tô aqui dando esse gás hoje no NegoCast e tudo nosso. Isso aí. E já vamos sem muita conversinha. Fernando, eu sei que você fez o dever de casa e separou aí um relatório que vai guiar o início aqui da nossa conversa. Então, pai, jogue duro. Rapaz, na semana passada nós tivemos, na verdade nessa semana, né, já que estamos gravando no sábado, nós tivemos a divulgação por uma empresa chamada Pluriconsultoria de um relatório com as finanças do Vitória em 2019 e com um breve histórico aí dos últimos 10 anos. De cara, tem um número que chama muita atenção, né? O relatório mostra que o Vitória ele tem um déficit na geração de receitas, né? Uma das maiores dificuldades do Vitória para superar essa crise financeira é a geração de receitas, porque ele perdeu muito das receitas de TV e a gente tem uma redução em diversos aspectos, mas um que chama a atenção é a redução em marketing e comercial do Vitória, que de 2018 para 2019 teve uma queda de 83%. A receita acumulada no ano corresponde a somente R$1 milhão. Isso é menos de R$1 por torcedor, se considerar que o Vitória tem mais de 1 milhão de torcedores, conforme mostram diversas pesquisas de torcida pelo país. Um número muito tímido, concorda? Não, com certeza. E principalmente quando você traz que essa redução foi de 2018 para 2019, é isso? Enfim, né? É sobre tudo que a gente fala, os episódios aqui do NegoCast acabam sendo complementares, né? Se Leandro tivesse presente aqui, eu diria que isso é reflexo da falta do vitorismo. Mas eu queria ouvir Roberta comentar sobre esse relatório que Fernando trouxe aí. Rapaz, complicado, viu? E aí, Roberta? É muito complicado. Na verdade, a gente já vê essa queda de produção do marketing do Vitória de uns anos para cá, né? De uma dessas últimas gestões para cá. Por mais que a gente tenha visto uma melhora, né, na gestão de Ivan de Almeida, a gente vê que desses anos em diante, a gente vê que o Vitória enfraqueceu muito, né? Não só na parte de comunicação, como no geral, né? Eu acho que por ter tantas modificações de gestões, né, modificando todo o pessoal do marketing, isso influencia muito. Influencia muito em produção, influencia muito em planejamento, influencia muito em todas essas questões, né? E a torcida sente isso. Por mais que o torcedor não tenha torcedores formados na área, que não sejam E tem muito, torcedores viu? mais... Pois é. A gente vê que a torcida foca muito nisso também, a torcida cobra muito esse quesito de comunicação, principalmente hoje no Instagram, né? Eu acho que o Instagram hoje a rede social mais ativa, né? Antes era o Facebook, né? Agora a gente vê que o Instagram é a rede social mais ativa, que a gente vê os torcedores mais comentarem. Então a gente vê que o torcedor cobra muito isso, a gente vê nas publicações, né, que torcedores cobram mais interação do próprio Instagram com a torcida, cobram muito mais publicações, mais informações sobre o sócio-torcedor, mais informações sobre os patrocinadores. Então, assim, a gente vê que, e até as publicações dos próprios patrocinadores do clube, eu vejo que são muito cruas ainda. Não tem ações específicas com os patrocinadores. Eu sigo as redes de alguns outros clubes e vejo que eles fazem ações até além do contrato. Essa expressão além do contrato eu ouvi num curso que eu estou fazendo agora do futebol interativo sobre marketing no futebol. E o diretor de marketing do Santos, ele fala muito sobre isso, que eles focam muito em fazer ações específicas com os patrocinadores. Eles têm um foco muito grande em fazer ações além do contrato, além do que está descrito no contrato com os patrocinadores. Então, eles sempre deixam os patrocinadores muito felizes e, às vezes, até uma dificuldade, né, de gerenciar, porque
às vezes chegam muitas propostas de patrocínio, e aí às vezes não tem como dar conta de tanta gente que chega procurando o clube, né, para fazer essas ações. Então, eu acho que isso são questões de ter cuidado mesmo, né? Porque se o patrocinador está ali ajudando financeiramente o clube, ele precisa de um retorno, né? Ele precisa da sua contrapartida. Então, eu acho que isso é mínimo do clube ter um planejamento, mesmo até que não fosse diário de publicações, mas tivesse um planejamento semanal, um planejamento quinzenal para agradar esse patrocinador, seria muito interessante, né? E mostraria o retorno nas receitas do clube, né? Rapaz, você falou aí desse exemplo e eu fiquei abismado é a melhor palavra, porque é um abismo, né? Entre as realidades. E você falou aí do exemplo do Santos, que às vezes eles têm tanta proposta de patrocínio que eles precisam ali escolher, precisam avaliar qual é a melhor opção. E aí a gente vê que na realidade do Vitória, a gente teve, por exemplo, a gente ficou agora, acho que quase 2 anos sem um patrocinador master, né? Agora que o clube conseguiu fechar com uma empresa que já patrocinava para se tornar patrocinadora master. Agora, enfim, voltando para o que você falou, né, que a torcida do Vitória até cobra e tal nas redes. Eu acho que tem pelo menos dois motivos, assim, né, que dá pra gente identificar disso. O primeiro é que a torcida do Vitória realmente é carente, assim, a torcida do Vitória está carente, é carente de uma atenção do clube mesmo. O Vitória, a instituição Vitória, não tem muito cuidado com o seu torcedor mesmo, assim, nem com o sócio torcedor. Eu não gosto de fazer essa diferenciação entre sócio, torcedor e torcedor, como se o sócio torcedor fosse mais torcedor, né? Mas, querendo ou não, o sócio torcedor é um cliente direto ali do clube. E nem com esse cliente direto o clube faz questão de ter um relacionamento ali, né? De ter uma transparência. Agora, justiça seja feita, agora tá havendo essa tentativa na TV Vitória, aí com todas as questões de personalização que a gente já tratou aqui, e não vou entrar nesse mérito hoje, mas reconheço que está havendo essa tentativa de algum nível de aproximação com o torcedor através da internet, do canal oficial do clube. Mas eu acho que o primeiro ponto é essa carência da torcida do Vitória mesmo, de querer consumir o clube, de querer viver o clube, de querer, sabe, de querer saber o que está acontecendo, o que se passa ali no clube. E a segunda questão, que eu acho que é a principal ainda, é que o Vitória, a gente se acostumou, pelo menos a minha geração, se acostumou a ver o Vitória ser referência a nível nacional e até internacional no marketing, né? A gente já citou aqui até as duas principais campanhas do Vitória na década de 2010, né? Que foi a da doação de sangue e a da doação de órgãos, que fizeram o Vitória serem comentados nacional e internacionalmente, fizeram o Vitória ganhar prêmios, fizeram o Vitória ganhar tempo de TV, de divulgação, entre aspas, gratuita, né, de retorno de branding. Então a gente se acostumou com o Vitória ser essa referência mesmo, com o Vitória nos orgulhar, para além das 4 linhas do campo, né, o Vitória nos orgulhar com campanhas, com posicionamentos importantes, de questões importantes da sociedade. E aí, de repente, a gente viu esse protagonismo nessa área que era hegemônico do Vitória, assim. O Vitória era realmente referência para os clubes do Brasil em relação a isso. A gente viu esse protagonismo se inverter. E agora a gente tem o nosso rival direto nessa posição de protagonismo quando o assunto é marketing. Eu queria até que vocês comentassem qual a opinião de vocês em relação a isso, né? Porque virou a chave mesmo aqui na Bahia. Hoje em dia, infelizmente, a gente precisa admitir que o nosso rival tem um marketing, tem um projeto de marketing que vem fazendo muito sucesso, vem sendo efetivo e imagino eu que vem alcançando os resultados projetados por eles. Eu tenho a impressão, e Roberta vai até poder falar melhor depois, que no Vitória, esse período, digamos assim, de ouro do Vitória no marketing, né, ele teve muito de uma estabilização, que eu posso dizer assim, política na gestão do Vitória, sabe? Você teve aí anos com Alex Portela e ele elegeu o sucessor dele, não foi tão bem, mas assim, pôde dar uma continuidade no período que ele ficou no Vitória. Eu lembro que os torcedores até brincavam que era tipo marketing de primeira e time de terceira, um negócio assim. Porque existia todo um trabalho estável, sabe? Eu acho que o marketing ele precisa se desassociar da política. Tem que ser uma coisa, digamos assim, eu não vou dizer de Estado, mas é como se fosse assim, sabe? Independente de quem assuma a presidência. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer, né? Tem que ter uma continuidade, né? Tem que ser um projeto do clube, não um projeto da gestão. Isso, exatamente. E com essas turbulências, eu vejo que as pessoas tentam
até mesmo trocar a identidade do Vitória, sabe? Uma coisa que eu falei brincando ali nos grupos de WhatsApp, mas que tem um sentido que reflete nessas contas, é, por exemplo, muda presidente, muda o hino que se toca no sistema de som do estádio. Sabe, é toda uma reconstrução da identidade do Vitória. Isso passa também na reconstrução da política de marketing que vai ser adotada. Eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito ruim. Isso é refletido claramente a gente vê claramente isso na própria torcida, né? A reclamação da torcida em relação a isso. Assim, eu acho que até nos mínimos detalhes a gente consegue ver que é uma modificação completa de tudo, sempre que mudou essas gestões, né? Até as próprias artes que eram utilizadas de flyers para os jogos, que eram utilizadas nas gestões passadas, agora nas gestões de Paulo Carneiro já foram todas modificadas também. Eu acho que isso é uma coisa mínima, mas a gente nota que tem o fazer questão de modificar isso, entendeu? Porque, assim, eu vejo Paulo Carneiro falar muito, julgar muito, né, falar muito da culpa das gestões anteriores, da situação do Vitória, nesse nível que está agora. Vejo muito ele falar isso. E eu acho que até nesses mínimos detalhes ele quis focar de modificar e de não deixar vestígios dessas questões passadas, né? E, assim, eu acho que tendo esse planejamento, como vocês mesmos falaram, tendo esse planejamento de você focar na gestão do clube, você focar no institucional e não na modificação de gestão, isso vai melhorar muito e isso vai fazer com que, por exemplo, saiu essa gestão de Paulo Carneiro agora, entrou outra gestão. Se você tiver um planejamento pronto, quando você fizer a transição de gestões, se você tiver tudo ali pronto, você pode deixar para essa outra gestão, ela vai modificar alguma coisa, claro, né, até porque vão modificar os profissionais também, mas não vai sair daquela linhagem. Então, ela não saindo dessa linhagem, ela vai fazer com que a torcida perceba que tem um projeto em andamento, entendeu? Eu vi da live, não sei se vocês assistiram a live do aniversário do Vitória, os novos contratados, né, alguns contratados, né, de agências, se não me engano, para ajudar nessa questão da comunicação do Vitória. Eles disseram que estavam fazendo um projeto assim, né, que o projeto, a intenção era continuar, dar uma continuidade a um projeto de marketing que estava sendo iniciado agora, para continuar nas próximas gestões, né, assim, saindo a gestão de Paulo Carneiro, continuar nas próximas. E eu espero que isso realmente esteja sendo feito. Só que, de qualquer forma, a gente ainda não vê essa modificação toda. O que eu vi foram modificações pontuais nas redes, não foi nada de muito surreal, nada assim, nada que uma pessoa que tenha tomado algum curso simples assim de marketing digital possa ter modificado. Não vi nada de muito especial ainda. E eu acho que dá para modificar e dá para alavancar muita coisa. Por exemplo, sócio-torcedor, como você falou, eu também não gosto de fazer essa diferenciação de torcedor para sócio-torcedor, mas, querendo ou não, é uma questão muito, muito carente no Vitória, né? O sócio-torcedor. Então, assim, por exemplo, isso aconteceu comigo mesmo, acontece comigo, já aconteceu algumas vezes, né? Mas falo agora esse exemplo recente. Eu, como sócia, fui entrar lá, fui buscar quanto era o desconto que tinha em uma empresa uma empresa de maquiagem, né? Que é uma empresa de cosméticos, mas vende muita maquiagem também. E aí eu queria fazer umas compras no site, sabia que tinha um desconto, só que eu não sei como utilizar esse desconto. Eu não sei se esse desconto é disponível na loja física, eu não sei se esse desconto é no site, eu não sei como utilizar ele na loja física, eu não sei como utilizar ele no site. E se eu não tivesse entrado no site para verificar lá que esse desconto estava disponível, eu não saberia por outra plataforma. Eu não tenho no Instagram, eu não tenho como verificar isso. Por exemplo, agora eu tenho os destaques lá do sócio torcedor no Instagram, mas eu não tenho todos os parceiros que têm desconto no plano. Eu não sei quais são todos que têm. Então, assim, às vezes eu posso estar indo no estabelecimento fazer qualquer tipo de compra e eu não sei que o plano de sócio tem desconto, porque nem no estabelecimento tem algum tipo de informação que eu vou ter esse desconto. E não tenho como saber, eu perco esse desconto, estou pagando o sócio e, no fim das contas, as pessoas acabam entendendo o plano de sócio torcedor da Vitória como só um plano de ingressos, como só a facilidade dos ingressos, de não precisar pegar fila para comprar ingresso e entrar no jogo, só passou a catraca ali, entrou no jogo pronto, entendeu? Eu acho que outra coisa interessante também seria ter uma carteira digital, uma carteira do Sou Mais Vitória digital,
e que fossem implantados totens no Barradão, né? Para não ficar aquela agonia que é na hora de entrar no jogo, as catracas, por exemplo, né? Que fica muita gente esperando o jogo começar, ou então poucos minutos antes do jogo, aí fica aquela agonia de gente ali para poder passar nas catracas, as catracas dão muito problema, e aí você tem que passar por aquela pessoa ali que fica ali no cantinho esperando para você verificar qual é o problema, por que não autorizou na catraca. Então, assim, são coisas mínimas que eu acho que não onerariam muito no orçamento do clube, porque eu acho que a questão principal agora é a questão da crise financeira do clube, né? Eu acho que isso não iria onerar muito no planejamento, no orçamento do clube, e que poderiam melhorar muito a vida do torcedor. São coisas simples que poderiam modificar, né? Até as coisas mais, como é que eu posso dizer, mais elaboradas, né? Como ações específicas com os patrocinadores, com os parceiros, enfim. Concordo, Roberta. E você comentou um ponto aí das filas, né? E eu acho que não tem um sócio do Sou Mais Vitória que não tenha encarado uma fila no Barradão, ou para entrar, ou para comprar uma cerveja. Fila maior do que quem vai na bilheteria e paga o valor sem ser sócio, né? Quer dizer, o sócio acaba tendo uma experiência, às vezes até inferior à de uma pessoa avulso, de um torcedor avulso que chega para conhecer o Barradão, compra o ingresso e vai comprar uma cerveja no bar de forma avulsa, sabe? Exato. É muito difícil. Essa questão da cerveja é muita dor de cabeça. Apesar deles terem facilitado um pouco, né? Terem colocado as pessoas lá com as maquininhas para você colocar pelo cartão do sócio e tal, mas ainda assim são poucas pessoas para atender, muita gente querendo, e quando você vai no bar tem que pegar uma fila absurda, ao intervalo não dá tempo de você fazer isso, porque tem muita gente, aí você acaba perdendo um pedaço do jogo. Eu achei interessante, Roberta, você trazer essa sua experiência com relação ao desconto, porque é isso, a gente até já chegou a falar isso aqui em alguns episódios. A impressão que fica é que o plano Sou Mais Vitória é um plano para você economizar no valor do ingresso e nada mais, entendeu? E eu não falo aqui nem de desconto em lojas parceiras. O que eu falo são de ações mesmo, ações para melhorar a experiência do torcedor, para o torcedor falar, pô, vale a pena ser sócio do Vitória, mesmo se não tiver jogo, por exemplo, que é o caso agora da pandemia, né? Não está tendo jogo e o sócio está pagando e não está tendo nenhum tipo de retorno, de carinho mesmo por parte do clube, sabe? De nada. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Se meu sócio já não tivesse pago, eu passei no cartão e já está sendo cobrado todo mês mesmo, eu teria cancelado durante esse período. Porque, infelizmente, para mim, é um dinheiro que eu tiro do meu dinheiro que faz falta em outras coisas, entendeu? E eu não estou vendo retorno nenhum. Então, assim, eu amo o clube, amo o Vitória, mas, como eu falei aqui, o plano do Sou Mais Vitória, para mim, para além de ajudar o clube, é apenas um plano de ingressos. Então, se não está tendo ingresso e não estou tendo nenhum outro tipo de retorno nesse período, nem os e-mails eu recebia. Eu vim passar a receber e-mail um dia desse. Eu vi a galera falando no grupo, chegou um e-mail, não sei o que, para os sócios. Eu não recebi esses e-mails, sabe? Então você vê que é uma desorganização, é uma falta de cuidado mesmo com esse sócio. E é isso, o marketing são coisas simples. A gente não está falando aqui de campanhas, sabe, super elaboradas. Não, a gente está falando de melhorar a experiência do torcedor mesmo. Eu lembro, Roberta, quando você falou dessa questão de continuidade, Fernando também, eu lembro o primeiro exemplo que me vem à cabeça eram as ações que eram realizadas, inclusive, com sócios torcedores no intervalo das partidas. Por que isso acabou? Isso é uma coisa, gera R$0 de custo para o clube, era uma coisa que era uma experiência interessante para todos os torcedores que estavam no estádio e mais ainda para os sócios que eram sorteados para participar daquelas ações no intervalo de bater pênalti, sabe? Tinha uma durante uma época que não era bater pênalti, que era chutar uma bola do meio de campo para acertar no golzinho e tal. Pô, era uma experiência que envolvia o estádio todo, ficava todo mundo torcendo pelo torcedor que estava lá e tal. Era uma experiência legal, era divertido, era engraçado quando o cara errava. E assim, é uma coisa que não custava nada para o clube, era positiva, era uma experiência, uma coisa a mais para o sócio. Assim, para o clube era só mais uma ação, mas para o sócio naquele dia ali, porra, o cara pisou no gramado do Barradão, tá ligado? O cara, caralho, era o dia da vida do cara ali. E aí foi descontinuada essa ação, não sei porquê, sabe? Não tem desculpa de gasto, não tem desculpa nenhuma, simplesmente foi descontinuada porque, creio eu, porque era uma ação de uma outra gestão. Então é isso que a gente está falando aqui. O site institucional do Vitória, até hoje, a gente já fez um episódio falando sobre isso há alguns meses e até hoje o site do Vitória segue desatualizado, segue com a foto de Felipe G2 lá na capa do site. Então, assim,
São coisas pequenas. A gente não está falando aqui de gasto, a gente entende que o Vitória está passando por um período realmente de contenção de gastos, de priorização de algumas outras coisas, mas o que a gente está mostrando aqui é que isso não é desculpa. E para além disso, e aí eu já vou entrar no próximo tópico que eu quero ouvir vocês, na minha opinião, por exemplo, o marketing ele não deve ser considerado como um gasto. O marketing é um investimento, né? O marketing é um investimento para o clube. O marketing traz retornos dos mais variados tipos. Retornos financeiros, porque se você melhora a experiência do torcedor, ele vai querer consumir mais o clube. Se você faz com que o torcedor tenha condições de consumir mais o clube, ele vai consumir mais o clube. Eu conheço muita gente que queria consumir mais o Vitória, que queria comprar mais produtos do Vitória, mas não existe, por exemplo, a gente na pandemia até agora não existe uma máscara do Vitória para ser vendida, sabe? A não ser as clandestinas, que tem vendido bastante, inclusive. Então, assim, é isso. Esse foi o meu desabafo. O que vocês têm a dizer sobre isso? O Vitória não tinha uma loja oficial do próprio clube, sabe? Que fosse divulgada. Não tinha há 2 meses atrás, cara. Essa não é uma crítica específica a essa gestão. Isso é de, sei lá, acho que 10 anos atrás as pessoas já criavam lojas virtuais dos clubes, sabe? O Vitória em 2018 foi o único clube da Série A que não tinha uma loja virtual. Em 2019, 4 clubes da Série B não tinham, o Vitória era um deles. Quer dizer, o Vitória é muito grande para não ter uma loja virtual para explorar para o seu torcedor, sabe? A gente vê nessa gestão agora um trabalho muito grande de investimento para aumentar as receitas com formação e venda de jogadores. O que é correto, o Vitória tem que buscar outras receitas, sim. E essa gestão ela tem um pouco mais de, digamos assim, de conhecimento e de projeto, né, para fazer com que essa receita de investimento em atletas ela aumente. Só que não pode ficar só nessa frente, entendeu? Tem que se investir em marketing, tem que se investir no match day. O Vitória é dono do Barradão, o maior complexo aqui do estado, sabe? Tem que explorar o match day muito mais. Se você for olhar as finanças do match day dos últimos 10 anos, a gente tem que eu vou brincar aqui agora, uma estabilidade oscilante, que fica variando entre 2 valores, um inferior e um superior, mas não mostra na curva uma tendência de crescimento, entendeu? Podia ter oscilação normal, vai tendo que é melhor, vai tendo que é pior, mas se você for olhar ao longo prazo, tem que ter uma estratégia de crescimento. E o Vitória não tem, está 10 anos parado com essa receita do match day. A do marketing, pelo contrário, é uma onda oscilante para decrescente, muito decrescente, por sinal. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, Fernando, rapidinho para explicar, talvez o torcedor não saiba. Match day a gente está falando, se referindo ao dia do jogo, né? É uma tradução direta. É o dia do jogo, então é toda a experiência que envolve a partida. Então é receita com bilheteria, receita com bar, tudo que está envolvido ali no dia do jogo, que é o principal produto que o Vitória oferece para o seu torcedor, né? Eu acho que uma coisa muito interessante a gente falar nesse ponto é que você falou em relação ao marketing sim, investimento e não um gasto. Eu acho que uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas sabe ou não sabem, mas tem mais ou menos a noção disso, é que para mim, na verdade, né? Para mim, eu acho que para muita gente também, o principal objetivo do marketing é você fidelizar o consumidor à marca. Os clubes de futebol, eles já têm os torcedores fidelizados à sua marca, que os torcedores amam o clube, independente de situação, independente do que vier a ocorrer. O torcedor ama o clube. Então, assim, se você já tem essa fidelização à sua marca, o que você tem que fazer é fazer ele ter orgulho de amar essa marca. E para você fazer ele ter orgulho de amar essa marca, é você se fazer presente na vida do torcedor. E não só no caso do futebol, né? Mas a gente está falando aqui especificamente em futebol. Então, assim, se você se faz presente, se você em qualquer, por exemplo, eu estou aqui no quarto, aqui agora, na minha vida, aqui agora, mexendo no meu celular, assim, mexendo no celular aleatoriamente. Não, mesmo que eu não esteja olhando nada de Vitória, nada especificamente de Vitória. Se eu estou mexendo por exemplo, agora essa extensão que o Vitória fez, foi uma ação simples, foi uma coisa simples, mas é uma coisa muito boa. Por quê? Eu abro meu notebook, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, nada ligado com o Vitória. Eu abro meu notebook, vou pesquisar alguma coisa no Google, tá lá a foto do Vitória, ou lá um escudo do Vitória gigante lá para eu ver, um cantinho assim mostrando algumas notícias do clube, tem uma foto do Barradão assim, lotado assim na minha frente. Como é que eu não vou
ter orgulho do time que eu torço só vendo isso todo dia que eu abro o meu computador. Então, assim, é uma coisa simples que a gente vê que é feita e que está se fazendo presente na minha vida, está se fazendo presente na vida de outras pessoas. E isso só foi divulgado uma vez. Isso só foi postado no dia que foi feito. E foi colocado lá nos destaques do Instagram. Mas isso não foi reiterado por outras publicações, mesmo que fosse de stories do Instagram do clube, ou então no Twitter, que o Twitter tem mais seguidores, né? Enfim, eu acho que isso tudo, eu acho que isso é uma coisa simples que foi feita, mas é uma coisa que pelo menos para mim, e eu acho que para quem baixou também, gerou resultado, ainda que a pessoa não perceba, não enxergue com esse olhar que a gente está conversando aqui. E outra coisa que é interessante a gente mencionar também é que o produto sócio-torcedor, hoje em dia, não é mais para ser visto como é vendido o sócio do Vitória hoje, que é um plano simples de ingressos. Hoje o sócio-torcedor tem que ser enxergado como um consumidor, como um cliente. Então, a gente não pode simplesmente manter isso de você vender o sócio-torcedor com vantagens de ingressos e esquecer de dar a ele essa motivação para ele continuar como sócio, né? Como você mesmo falou, em relação à manutenção do sócio agora na pandemia. Não está tendo jogo. Agora que voltaram os jogos, mas mesmo assim a gente ainda não está podendo ir. Mas a gente não teve a manutenção desses torcedores nesse período de pandemia, porque a gente não tem outras vantagens, a gente não vê o clube divulgando outras vantagens para o sócio se manter. A gente viu aquela promoção para as pessoas pagarem as mensalidades com desconto de 20%, 30% e tal, e com premiações, mas só quando o futebol voltar. São premiações para quando a pandemia sair, né, de cena e o futebol poder voltar com a torcida. Você não teve premiações e não teve nenhum tipo de incentivo para o sócio continuar nesse período de pandemia. E, então, assim, isso são coisas simples, que eu falo coisas simples porque, assim, a gente vê que o próprio torcedor comenta nas publicações, é como aquele ponto que eu já tinha falado antes. Os próprios torcedores comentam opções de manutenção do sócio nesse período. São coisas que dá para o clube fazer e que não iam, né, no orçamento. Então, a gente fica muito chateado da gente ver isso, da gente saber que coisas que saem da própria torcida não são utilizadas dentro do próprio marketing do clube, porque a gente, às vezes, até assim, tem um grupo aqui no WhatsApp, né, que Fernando até participa também, ele sabe como é, né, a gente constantemente comenta sobre isso, a gente constantemente comenta sobre ações que poderiam ser feitas e coisas que a gente mesmo combina ali, que a gente mesmo cria entre nós ali, a gente tenta entrar em contato com o marketing do clube para passar essa ideia e mostra que não seria difícil de fazer, que não seria difícil de colocar, não teria nenhum problema financeiro para ser colocado em prática, e a gente percebe a resistência do clube em relação a isso. A gente vê que o clube pode até receber informação, mas quando a gente cobra para ver se eles vão colocar em prática ou não, eles falam que já tem outra ação em prática, ou que vão estudar mais, enfim, aí acaba morrendo, deixada para lá, e não acontece nada. E além de não acontecer essa questão que a gente vê, não acontece nenhuma outra. Ou acontece e acontece de forma simples. É isso, esse ponto que você trouxe é interessante também, porque é uma queixa de alguns torcedores também, né? De que a gente tem, eu não sei se isso é um fenômeno da torcida do Vitória, ou é porque eu sou da área de comunicação e acabo ficando nessa bolha aí, né? Mas eu percebo uma galerinha aí que torce pro Vitória e que é da área de comunicação, e a gente tá sempre trocando essa ideia, né? E uma queixa que eu percebo é isso, é uma espécie de má vontade do clube mesmo, quando essas ideias surgem por parte da própria torcida, de muito boa vontade, né? Mas quando isso surge de parte da torcida, a torcida chega ali e fala, pô, por que não faz isso? No Twitter a gente percebe muito isso. Ó, vocês podem fazer isso, não ia custar nada pro clube. E existe realmente essa resistência, essa má vontade por parte do clube. Bom, você agora vai ouvir a vinhetinha maravilhosa do nosso Felipe Moraes, que significa que a gente vai trocar de assunto rapidinho aqui. E agora, a gente vai falar aqui, espero que vocês, torcedores vitoristas como Leandro Santiago,
não se chateiem com a gente, mas a gente precisa falar do caso do nosso rival, né? Que, querendo ou não tem como falar de marketing esportivo, de marketing no futebol especificamente, atualmente, sem citar o caso do nosso rival, que é um clube que vem tendo sucesso, inclusive na própria volta agora do futebol na pandemia, teve uma questão ali que eles colocaram uma máscara no escudo para chamar atenção em relação à pandemia. Gerou um burburinho, gente a favor, gente contra, mas é aquela coisa, né? Falem bem ou falem mal, estão falando do clube. Eles tiveram uma campanha recente também de venda de camisas a preço popular, que é uma reivindicação da torcida do Vitória. O Vitória quer muito, a torcida do Vitória quer muito essas camisas a preços populares, que foi uma promessa da gestão anterior, que foi também descontinuada pela gestão atual. E eu estou trazendo isso aqui como continuidade da nossa conversa, né? A gente estava falando que o Vitória precisa gerar receita e como ideias simples, ideias assim, às vezes que partem da própria torcida, conseguem gerar essa receita, né? Mas voltando, é isso, né? O rival, como eu estava falando, vem tendo sucesso com essas campanhas, com a questão de colocar pautas ali na camisa para os jogos, né? A gente eles tiveram a questão do óleo na praia, da mancha de óleo na camisa, questão do LGBTQIA+, enfim. Eles vêm tendo sucesso com essas ações de marketing e, mais do que isso, vem transformando, além do trabalho importante de conscientização, que eu acho muito relevante, que os clubes de futebol percebam a importância que eles têm e se posicionem mesmo em relação às questões, é uma coisa que eu sinto falta ainda um pouco no Vitória. Mas, além disso, eles vêm transformando isso em dinheiro, em receita para o clube, né? Eles vêm, inclusive, conquistando pessoas que não torcem para o Bahia, mas passam a consumir o Bahia e a consumir produtos, a comprar produtos do Bahia. Então, assim, é o cenário ideal para o Vitória, né? O que vocês acham? E isso se reflete nas receitas, né? A gente pode olhar, se a gente for olhar o gráfico do rival, é diferente, é aquela onda oscilante crescente, sabe? De 2014 para cá, eles tiveram uma variação de positiva de 900%. Cara. Aí você pega o Match Day, a mesma coisa. Em 5 anos, eles cresceram quase 300% no Match Day, triplicaram o faturamento. Quer dizer, o momento deles ajuda, mas no futebol, assim, em campo mesmo, né, para o orçamento que eles têm, eles não têm colhido resultados tão significantes assim. Em 2015, por exemplo, a gente subiu e eles não. E o marketing deles é crescente nesse ano. O futebol ajuda, sem dúvida, mas ele não é o resultado em campo que eu digo, né? Mas ele não é o único fator determinante para você ter um crescimento nas receitas com marketing e match day. E digo mais, Fernando, eu acho até ingênuo você fazer um planejamento institucional com base no desempenho em campo, que é algo completamente fortuito, é algo que pode dar muito certo, mas pode não dar. A gente tem exemplos no próprio Vitória de elencos muito bons, de times muito encaixados e que não conseguiram o maior fim, que era o título. Então, você não pode depositar todas as suas fichas, né, vamos dizer assim, num hipotético desempenho satisfatório no futebol. Não, você tem que ter um planejamento por trás, você tem que ter ações de marketing, você tem que ter ações para fidelizar o torcedor, independente do futebol. Se o futebol der certo, se a bola entrar no campo, beleza, que bom que está dando tudo certo. Mas se o futebol não der certo, alguma coisa tem que dar certo. E essa alguma coisa tem que ser algo que venha a fidelizar o torcedor, fazer com que o torcedor continue próximo do clube, continue consumindo o clube. E isso não é só você chegar e falar, torcida do Vitória, o clube está passando por dificuldades e você agora precisa de você. Ajude, pague o sócio. Porque eu vejo mais ou menos assim, nesse momento. E aí, nessa discussão, eu trago um tema polêmico aqui que eu gostaria que Roberta tecesse alguns comentários. Roberta, nesse caso específico, né, do rival tendo uma crescente nessas receitas e o Vitória uma estabilidade, é correto olhar um pouco para o vizinho, é correto olhar um pouco para o rival, ou a rivalidade fica, nessa hora tem que prevalecer e o Vitória tem que buscar os caminhos dele sem consultar, sem olhar nada de positivo que vem do lado de lá? Eu acho que tem que olhar sim. Infelizmente, eu não gosto Eu também sou adepta, eu tento ser, na verdade, né, mais adepta ao vitorismo também, mas eu fico chateada de ver que o rival... Eu fico chateada porque é o rival, né? Mas, assim, querendo ou não, são ações importantes, são ações de causas importantes no nosso cenário de Brasil, né?
porque atualmente a gente vê muita dificuldade em muita coisa, né? Mas isso é outra questão, outro mérito. Mas eu acho muito importante que o clube esteja vendo não só o rival, né? Que o rival está sendo comentado, é verdade, está sendo muito difundido todas as ações que eles estão fazendo, mas outros clubes também. E assim, por exemplo, a gente pode citar o Fortaleza. Fortaleza é um clube que está se posicionando muito também. O marketing do Fortaleza hoje é incrível também. É um marketing que está sendo menos comentado, mas ainda assim é um marketing muito eficiente. E também, assim como você falou em relação ao crescimento de receitas, né? As receitas estão oscilando para cima, a de Fortaleza também está oscilando muito para cima, muito mesmo. Eu acho que uma ação interessante que o Fortaleza fez, não sei se vocês viram, foi aquela do casal de atores encenando uma briga na arquibancada e os torcedores foram para cima. Sim. Os torcedores foram para cima achando que era uma briga de verdade e eles acabaram tendo que informar que não era, que era um casal de atores, que era uma ação que o clube estava fazendo contra violência contra a mulher, se eu não me engano, violência doméstica. Não sei se foi violência doméstica, mas acho que foi violência contra a mulher também. Enfim, isso foi uma coisa que mexeu com o país todo, porque eu, quando vi aquela cena, antes de eu saber que era uma ação de marketing do clube, eu achei que era de verdade. Eu achei que realmente aquilo estava acontecendo e que eles realmente tinham ficado afastados da torcida porque o cara era mais agressivo, ele não queria ficar perto da torcida porque ele provavelmente iria brigar com os torcedores também. E sabe, o contexto todo que foi montado ali foi uma coisa que mexeu muito com não só com os torcedores que estavam presentes, mas com todo mundo que viu, que visualizou a ação, né? E eu acho que é muito interessante a gente falar, é importante a gente tratar a questão do, por exemplo, para mim, e eu acho que acredito que vocês concordem comigo também, não é o que você faz, é o porquê você faz. Por que você está fazendo aquilo? Eu acho que o que vende é o porquê de você estar fazendo aquilo. Isso a gente está vendo claramente no rival. Por que eles estão fazendo essas ações voltadas ao público LGBTQIA+, por que eles estão fazendo essas ações voltadas a crescer o seu público feminino, por que eles estão fazendo essas ações voltadas a ser contra o racismo, se posicionar em todas essas causas sociais. Por que eles estão fazendo isso? Porque a gente vê isso carente ainda no nosso futebol. No futebol do Brasil, a gente ainda vê isso muito carente. E a gente vê que o futebol no Brasil é uma coisa que todo mundo vê, é um contexto que insere o Brasil na história do país, né? Ainda que o futebol tenha ficado mais presente depois dos títulos mundiais da seleção brasileira, mas, querendo ou não, o futebol é uma coisa inerente à história do país. Então, se a gente vê isso tão presente, por que a gente não utiliza essa força para evidenciar essas causas, para mostrar que o futebol também se insere nessas causas, né? A gente vê muita gente falando, política, isso é política, não sei o quê. Isso não é política. Essas causas que a gente está vendo, por mais que sejam voltadas, que ainda sejam divulgadas, que sejam explanadas no Brasil como causas políticas, como causas ideológicas até, que não deveriam ser enxergadas assim, né? Mas que as pessoas podem até enxergar como causas ideológicas, não deveriam ser enxergadas assim, e a gente não deveria enxergar o futebol separado da política. A gente não pode dizer que o futebol é uma coisa separada da política. A gente simplesmente escolher o time que a gente torce é um ato político, porque a gente vive numa democracia. Então, se você vive numa democracia, você tem o poder de escolha, você escolhe um time para torcer, é um ato democrático. Então, é um ato político. As pessoas têm que entender isso, as pessoas têm que absorver isso, e a partir do momento que as pessoas começarem a absorver isso, que eu acho que isso já está acontecendo com essas causas que o rival está fazendo, que o rival está se posicionando, a gente está vendo que as pessoas, até as pessoas que não são torcedores, né, estão se engajando e estão gerando receita para o clube. O dado mesmo que você pediu das camisas populares, com os valores populares, em 3 dias eles venderam 10 mil camisas. 3 dias. Quer dizer, isso gerou uma receita muito grande. Acho que foi mais ou menos 1 milhão, foi mais de R$1 milhão que eles conseguiram em 3 dias. Então, assim, isso seria uma receita muito importante para o Vitória, por exemplo, agora na crise que o clube vive. Exato, né? E assim, você falou, por exemplo, do Fortaleza também e do próprio rival. Quando a gente
apresenta para alguns torcedores essas ideias, muitos falam assim, mas no Vitória não daria certo, porque o torcedor não compra, ou porque o futebol tá ruim. Mas esses clubes vêm fazendo essas campanhas há bastante tempo já. O que acontece vai fazendo essa campanha constantemente, o torcedor vai se familiarizando com esses canais, e aí, no sucesso do futebol, estoura, entendeu? Exatamente. Estoura e você consegue atingir até por exemplo, a gente vê assim, vou entrar num outro assunto aqui, mas eu acho que é pertinente a gente comentar. A gente vê que o futebol ainda é um meio muito machista. Então, por a gente ver que é um meio machista, a gente encontra uma resistência ainda de muita gente que acompanha futebol, de aceitar essas causas entrando no mundo do futebol. Então, por você ver essas pessoas mais resistentes em relação a aceitar isso, a gente vê outras que estão aceitando mais, vê outras que estão percebendo a importância disso estar se inserindo nesse contexto. A gente vê que não é só a torcida do próprio clube que está gostando de ver essas ações, que está feliz em ver o posicionamento do clube. A gente vê que isso está se expandindo para fora, para torcedores de outros clubes que estão seguindo as redes do próprio clube para poder ver somente essas publicações dessas ações. A gente vê que isso está engajando muita gente, está engajando muita gente mesmo. Nesse curso que eu estou fazendo agora, de marketing esportivo, praticamente todas as aulas a gente vê alguém comentando sobre o rival, sobre a comunicação do rival. Eu fico muito triste em ver isso. Fico muito triste como torcedora do Vitória, mas fico feliz em ver que essas causas estão surtindo efeito, que essas causas estão se fazendo presentes no país e no contexto do futebol, né? Então é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa tão próximo da gente e a gente vê que o clube que a gente ama, o clube que a gente torce, que poderia fazer esse tipo de coisa, faz tão pouco. Por isso que a gente vê uma surpresa, um sentimento de surpresa quando a gente vê o Vitória fazendo algum tipo de ação de ação dessa alçada, né? Teve aquele vídeo sobre as mulheres, as mulheres que se sentem excluídas do meio do futebol, e teve aquela publicação contra o racismo. A gente fica surpreso em ver essas coisas, e não era para ser esse sentimento que deveria causar na torcida. Deveria ser um sentimento de acolhimento. A gente vê que isso é para acolher ainda mais torcedores, isso é para acolher torcedores de fora também, para a gente mostrar que o clube se posiciona em causas importantes, que o clube respeita até a sua própria história, né? A gente vê que a história do Vitória é muito marcada em tipo de causas assim também. Acho que quem já leu o livro do Barradão, né, que fala sobre a história do Barradão, que fala também sobre a história do Vitória, né, querendo ou não, Barradão, a história do Barradão é muito no contexto da história do Vitória também. A gente vê que dentro desse livro fala um pouco disso também. E fala também do clube ser um clube, não só um clube de futebol, mas ser um clube que agrega todos os esportes, quase todos os esportes olímpicos, ou, enfim, a grande parte dos esportes olímpicos. Então, a gente vê isso se perdendo de muitos anos para cá do Vitória, e a gente fica triste em ver isso. A gente tenta auxiliar com boa vontade, né? Mas encontra a resistência do clube e a gente tem um sentimento de impotência em relação a isso, e é muito ruim a gente ter esse sentimento, sabendo que a gente ama tanto o clube. E eu vou aproveitar aqui para divulgar antes das considerações finais, divulgar o nosso novo quadro aí. Você que acompanha fielmente o NegoCast, você já viu que a gente está com um quadro aí de episódio for já vai ter 4 aí, já saíram 2 e vão sair mais 2, um após o jogo de hoje e um após o jogo de amanhã contra o Doce Mel. Então você acompanha aí no IGTV e também nas plataformas, nosso pós-jogo. A gente ainda tá para definir o nome. Se você tiver sugestões de nome para esse quadro, manda pra gente aí no inbox, comenta nas nossas publicações. Espero estar menos puto. Roberta hoje trouxe várias reflexões importantes para o torcedor e as portas estão abertas sempre que você quiser voltar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente tratar sobre essas coisas e mostrar para o torcedor mais uma coisa que ele possa estar vendo, mas um outro olhar, né? Então, gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade e pode deixar que eu vou voltar sim.
Valeu. Fernando, suas considerações finais? Agradecer primeiramente a todos os ouvintes que chegaram até aqui, agradecer a participação da nossa querida Roberta também, é sempre bom ter opinião de especialista, né, quando a gente vai tocar em algum assunto aqui no podcast. Um salve para a Nação Rubro-Negra, é isso. É isso, você que ouviu até aqui, nosso muito obrigado. Toda segunda-feira, você já sabe, é dia de NegoCast e é dia de enviar o NegoCast para todos os torcedores do Vitória que você conhece, torcedores de outros clubes também. Todo mundo tem que ouvir o NegoCast, rapaz. Pega Leão e até a próxima. Valeu!